Além do medo de se contaminar com coronavírus aqui em Portugal, os imigrantes eles têm outras preocupações, e são preocupações sérias. Muitos brasileiros se encontram em uma situação bem complicada aqui em Portugal e eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso. Vamos lá. Fala família Buscapé, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do canal Casal Buscapé. Eu quero fazer um vídeo rápido para vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre a situação em que alguns brasileiros se encontram atualmente aqui em Portugal. Eu acabei de sair do trabalho, dei uma parada aqui para gravar um vídeo rápido para vocês, para dar um panorama depois dessa semana que a gente teve no sábado aí uma ótima notícia, principalmente para os imigrantes, né, para os brasileiros em geral e para os outros migrantes também, sobre a regularização dos imigrantes que já tinham feito manifestação de interesse no CEF. Isso foi um grande avanço, né, apesar de muitas pessoas não terem não terem gostado, não tem como agradar todo mundo. Lógico, foi um grande avanço o fato do governo português ter a coragem de regularizar os imigrantes que já tinham feito pedido no CEF, né? Isso já foi de grande ajuda, até porque se tratando de uma pandemia, de uma crise se tratando de saúde, é imprescindível que os imigrantes eles tenham acesso à saúde básica em Portugal. E muitos deles, sem o número de utente, teriam grandes dificuldades ou teriam que pagar valores exorbitantes para poder ter acesso à saúde. Eu fiquei devendo, né, naquele último vídeo, porque eu não tinha informação concreta, mas as regras, né, daquele despacho já estão valendo, elas já estão ativas. Então, se você quiser fazer o seu número de utente, teoricamente é só se dirigir até o centro de saúde e com a impressão, né, no caso do despacho e da sua manifestação de interesse, e solicitar o número de utente. Eu já ouvi relatos de alguns centros de saúde que não estão aceitando fazer. Uns por desconhecimento ainda do despacho, outros devido à má vontade dos atendentes mesmo, e alguns outros porque ainda estão na cabeça com aquelas últimas regras de que precisa ter residência para isso. O que é indicado fazer é que, se os atendentes do centro de saúde se negarem a te dar o número de utente, a fazer o número de utente, alguns até dizem que só pode ser feito se a pessoa estiver doente. Isso não é correto, nenhuma dessas alternativas é correta. Foi um despacho oficial, é uma lei e ela tem que ser seguida independente da situação. Você tem direito de ter o seu número de utente porque assim foi feito na lei, foi dito na lei. Então, assim, se eles se negarem, esses atendentes do centro de saúde se negarem a te dar o número de utente, você pede o livro de reclamações. Porque só assim, através da reclamação, no nível de reclamações, é que os diretores, os superiores desses centros de saúde vão ficar sabendo que os centros de saúde estão se negando a dar o número de utente. Aí eles vão poder fazer a uniformização de todos os locais, de todos os centros de saúde. Uma verdade que todo mundo sabe é que cada órgão público de Portugal parece que fala uma língua diferente. É difícil eles falarem a mesma língua. Então, assim, se você for no centro de saúde de determinado lugar, eles vão fazer e ali do lado eles de repente não vão fazer. Então é bem complicado. Mas a situação não é nem essa, né? A questão toda é que foi um grande avanço essa regularização. Lembrando da diferença, isso é uma regularização e não uma legalização. Eu já falei naquele vídeo, eu vou deixar o vídeo no cardzinho aqui para vocês assistirem, quem não assistiu ainda, tá? Mas assim, já é um grande avanço, já é uma grande vitória. Porém, existem alguns brasileiros, ou esses mesmos brasileiros, esses mesmos imigrantes, né, estão enfrentando uma grande dificuldade, que é o quê? Tem muitos brasileiros que acabaram de chegar, e na teoria eles não são abrangidos por essa regularização. Eles estão enfrentando muitas dificuldades, porque muitos deles não tiraram a documentação básica, não tem a documentação básica ainda. Muitos deles estão vivendo em hostels, muitos deles não têm emprego, a grande parte não tem emprego. Então, assim, e não foram abrangidos por essa regularização. Então, assim, eles estão vivendo num limbo, numa situação bem complicada, onde é difícil encontrar moradia, é difícil encontrar emprego, quase impossível encontrar emprego, porque as empresas elas estão fechadas. Hoje eu estou falando aqui no dia 2 de abril, né? Na manhã do dia 2 de abril,
E hoje provavelmente vai ser renovado o estado de emergência por mais 15 dias. Então, assim, a proposta que se diz, provavelmente, quase com certeza, 99% de chance de ser renovado por mais 15 dias. O que se fala muito é que as regras elas vão ser um pouco mais apertadas, vão ser um pouco mais rígidas. Uma coisa que eu já sei, por exemplo, que como eu venho trabalhar, eu trabalho aqui na área de serviço, as pessoas que estão indo para o trabalho vão ter que andar com uma declaração do trabalho dizendo que elas precisam se deslocar, fazer aquele deslocamento de casa para o trabalho. Quem for pego na rua sem essa declaração, ou seja, que está andando à toa na rua, provavelmente vai receber alguma repreenda ou alguma multa, a gente não sabe ainda, vai ser dito hoje à noite, mas eu devo fazer vídeo sobre isso também. Mas assim, então as regras vão ficar um pouco mais apertadas e aí vai limitar ainda mais esses imigrantes que estão nessa situação que eu acabei de citar. Além disso, tem os imigrantes que já estavam aqui, que já estão regularizados, que foram regularizados, não legalizados, tá? Que já estão regularizados por essa lei que foi aprovada na semana passada, porém perderam seus trabalhos. Tudo bem que existe uma regra aí dentro da questão do estado de emergência que não pode ser demitido, etc, etc. Mas assim, não pode ser mandado despejado do trabalho, do apartamento que mora, etc. Mas assim, a gente sabe que no fim das contas, a lei nem sempre é obedecida, né? Já ouvi relatos de muitos senhorios que estão colocando as pessoas para fora de casa e as pessoas, pelo fato de não terem documentação, muitos deles não têm documentação, ficam com medo de procurar a polícia, etc., denunciar. Então, fica numa situação bem complicada. Então, assim, as pessoas que acabaram de chegar, que não têm documentação, que estão nessa situação, elas ainda precisam de uma resposta. A gente ainda espera que o governo português possa fazer alguma coisa por esses imigrantes, não só brasileiros, mas também de outras nacionalidades. Esses imigrantes que acabaram de chegar, que de certa forma ainda não têm documentação ou têm pouca documentação, porque as finanças teoricamente estão fechadas, a segurança social está fechada, os órgãos públicos ali eles já não atendem como antes. As pessoas que já têm, por exemplo, manifestação de interesse vão ter que esperar até 1º de julho para as coisas voltarem a andar. Porque assim, essas pessoas que foram regularizadas agora, elas vão ter, teoricamente, elas vão ficar paradas, com processos parados, porque o CEF vai ficar trabalhando internamente, foi dito naquele despacho, e só vão voltar a remarcar essas pessoas no dia 1º de julho. Essas pessoas que foram regularizadas hoje ainda precisam passar pela entrevista, passar pelo agendamento, levar a documentação para pegar o cartão de residência, tá? Lembra que o cartão de residência, porque vocês estão regularizados, vocês não vão receber cartão de residência na mão agora não. Vocês vão ter que esperar depois de 1º de julho para a remarcação da entrevista de vocês, para vocês poderem passar pela entrevista e receber o cartão de residência. Então assim, aí sim vocês vão estar legalizados, tá? E aí a gente vai aguardar novidades, né? Mas é sabendo que, infelizmente, muitos brasileiros vão acabar desistindo, vão acabar tendo que voltar para o Brasil, porque não vão ter condições de se manter aqui em Portugal sem dinheiro, sem trabalho, né? Vão acabar tendo que pedir ajuda para voltar, etc. Existem alguns órgãos aqui, algumas associações, etc., que ajudam pessoas nessa situação. Mas, assim, é uma situação bem complicada, tá? Uma situação muito, muito complicada para esses imigrantes que estão passando por isso agora. E ninguém poderia adivinhar, né? Ninguém vai imaginar que vai bater uma epidemia, uma pandemia em Portugal e vai atrapalhar os planos das pessoas. Mas assim, quem estiver nessa situação é força, tentar desenrascar no que puder, tentar trabalhar no que puder, para tentar segurar pelo menos aí 1 mês, 2 meses, que é mais ou menos a situação. Quem veio planejado para cá, que é o que a gente sempre diz, quem está planejado, quem se planejou bem, tem aquela reserva de segurança aí ainda para poder se manter nesse tempo. Agora quem não tem, infelizmente, vai ter que pagar pela falta de planejamento e vai, infelizmente, voltar para o Brasil aí, que também não está numa situação tão agradável, né? Mas vamos torcer aí para que tudo dê certo, o nosso pensamento positivo aqui, para que isso passe logo, né, em todo mundo, porque a gente ainda não parece que a ficha não caiu do que está acontecendo, mas é o tipo de coisa que vai ser contada aí na história, vai ser passado aí nas escolas daqui a alguns meses. Entrou para a história mesmo esse fato, e eu espero que as notícias de agora para frente sejam boas.
tá bem? A gente vai fazendo alguns vídeos aqui para poder informar vocês, mas é só para mostrar essa situação de que existem pessoas aqui, imigrantes aqui em Portugal, que estão passando muito mal. E isso, em suma, é culpa da pandemia? É culpa da pandemia. Mas e muito também é culpa da falta de preparação, falta de planejamento, porque a gente sempre fala, vem com grana para poder ficar uns 3 meses, 6 meses sem trabalhar, até conseguir trabalho, que é para esses casos. Essa reserva de emergência geralmente é para esses casos, tá bem? E a gente fica por aqui. Só um esclarecimento em relação ao último vídeo, eu falei que eu estava na dúvida sobre a questão da troca da carta de condução. A carta de condução ela não é abrangida por esse despacho, tá? O Dr. Célio Sauer, do canal Diário da Cidadania, fez um vídeo bem legal, explicando algumas perguntas bem interessantes, respondendo algumas perguntas bem interessantes sobre essa questão do novo despacho, né? O que abrangia e o que não abrangia. E segundo ele, né, que é uma autoridade respeitada aqui em relação às leis, o Dr. Célio Sauer é muito respeitado, um advogado muito respeitado. Segundo ele, o entendimento que ele tem da lei é que a carta de condução não é abrangida. Então, provavelmente você não vai conseguir fazer a troca da sua carta de condução brasileira pela portuguesa só com essa regularização da última semana, tá? Só depois de legalizado, com o cartão de residência na mão, é que você vai conseguir fazer a troca. Ok? Lógico que existem algumas situações em que eles adiantam, né? Mas como os órgãos não estão funcionando como antes, está tudo fechado, é bem provável mesmo que só depois da legalização e tendo cartão de residência na mão que você vai conseguir trocar a sua carta de condução, tá? São regras, as regras são para serem seguidas e a gente tem que estar debaixo dessas leis, felizmente ou infelizmente. Para quem se planejou bem, é felizmente, tá bem? Bom dia para vocês, não sei se vocês estão vendo, mas tá frio demais aqui. Eu vou caçar o caminho de casa e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Casal Buscapé, tá bem? Grande abraço, galera. Valeu.